Bem-vindos, bem-vindos mais um Café com Destino. Hoje é terça-feira. E terça-feira é dia de quê, Wesley? De novas notícias. De novas notícias. Nem para falar boas notícias, pelo menos, é novas, já tá bom, né? Terça-feira, dia de boas notícias, o dia que teu telefone vai tocar, te dando a resposta que você quer, que você precisa. Deus realmente tem preparado esse tempo pelas manhãs com a gente aqui no Café com Destino, e nós estamos numa série especial, né, Teixeira? Qual é o nome da nossa série? Humildade. Hã? É humildade. Humildade. Quando o cara que tá aqui todo dia gravando não lembra o nome da série, é porque... Humildade, gente. Humildade, gente. Deixa eu te falar. Pra mim, uma das séries mais importantes do Café com Destino desse tempo todo. Por quê? Porque a humildade, ela tem um poder de mudar a sua realidade. Se você não assistiu a aula de ontem do Café com Destino, assista. Por quê? Pra você entender o que é humildade de verdade. Tem muita gente que pensa, né, Teixeira, que ser humilde é ser pobre, não ter dinheiro, é ser simples. Não confunda as coisas. Humildade é um estado do coração. Eu te expliquei tudo isso ontem. Assiste aqui no Café com Destino de ontem. Hoje nós vamos entrar mais profundo. Eu vou te ensinar duas coisas que a humildade promove na sua vida. Eu vou provar na sabedoria milenar com duas histórias. Você precisa estar com o coração aberto para entender tudo que eu vou ministrar hoje. Então, ó, antes da gente começar com força total, compartilha com o máximo de pessoas. Tem muita gente precisando escutar essa palavra. Então pega o link, vai agora mandando para mais gente. Curte o vídeo. Por que tem que curtir o vídeo, Wesley? Para entregar para mais pessoas, para a equipe se sentir valorizada. Para a equipe se sentir valorizada. Você se sente valorizado quando as pessoas curtem, Wesley? Porque tem uma carinha desvalorizada assim, dá uma pena. Gente, por favor, curtam esse vídeo. Vale a pena você curtir para ajudar a melhorar, né? Carinha do Autoestima. Autoestima. E também, gente, o principal é porque quando você curte o vídeo, o YouTube entende que o vídeo é relevante e entrega para mais gente. É importante você compartilhar. Pelo menos essa informação que minha equipe de mídia me passa, né? Que é por isso que tem que curtir o vídeo, né? Tomara que seja isso mesmo, né? Os caras não estejam inventando história aí. Gente, hoje nós vamos entrar com mais profundidade no assunto humildade, que para mim é uma das coisas que mais transforma a vida de alguém. A humildade te coloca na história. A humildade abre muitas portas. A humildade... Você não tem noção de quantas situações difíceis você pode reverter sendo humilde. Por exemplo, sabe que muita gente hoje está em complicações seríssimas porque, por exemplo, numa briga, tinha a oportunidade de ser humilde e falar, cara, desculpa, eu errei, deixa pra lá. Mas não foi humilde, foi orgulhoso, não pediu desculpa, começou a postergar aquele problema que depois virou uma guerra sem fim. Aí hoje não adianta mais, a guerra está sem jeito. Quando nós somos humildes, nós evitamos guerras. Deus ama os humildes. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas rejeita os soberbos. Deus não tem compromisso com o soberbo, mas Ele ama e dá graça aos humildes. Então você precisa entender que a humildade não é uma questão de... eu quero ter o título de humilde. Não é uma questão de você querer ser humilde para poder ser bem visto pelas pessoas. É uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência, pessoal. Então, vamos começar estudando a Bíblia? Por favor, abre comigo no livro de João, capítulo 3, versículo 1 e 2. João, vai abrindo aí, vale a pena você acompanhar. 1 e 2, tá? João 3, versículo 1 e 2. Vocês perceberam que o Wesley, ele implica com som? Ele sabe que é para dar uma aumentadinha, mas ele mantém baixinho. Né? Nosso DJ, o melhor DJ que nós temos. O nosso DJ Wesley dormiu. Eu tô aqui assim, ó. Levanta. João, não, ele tá rebelde. João 3, a partir do versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ou seja, fariseu já era
a seita mais severa dos judeus na época. Aqui está em Jerusalém, isso quer dizer que era a cidade santa, onde estavam os mais renomados. E ele não era qualquer um, não. Ele era uma autoridade, um príncipe entre os judeus. E ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Primeira coisa, Nicodemos era importante? Sim. Mas você achava mais importante que Jesus? Não. Jesus tinha título? Não. Não, Wesley. Que título Jesus tinha, Wesley? Qual título? Ele fazia parte de qual sinagoga? Ele não tinha título. Você reconhece o erro, Wesley? Sim, sim. Então, tá bom, dá um abraço no Teixeirinho e pede perdão pra ele também. Dá um abraço. Isso, pronto. Reconcilia com o irmão. Ó, Jesus não tinha título. Não. Nicodemos tinha. Sim. Então Nicodemos podia se achar pelo título mais importante que Jesus. Mas não se achou. Então vamos lá. Seu título não é você. A sua humildade define você. Porque se Nicodemos achasse que o título dele colocava ele sobre Jesus, ele nunca iria estar nessa cena aqui. 2000 anos depois a gente está contando a história de Nicodemos. Ele procura Jesus de noite e fala assim: Mestre, olha o que ele vai falar, eu ensinei isso ontem. Mestre, bem sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que você faz se Deus não estiver com ele. O que ele está fazendo com Jesus? Criticando ou elogiando? Elogiando. E o que eu falei? Para você elogiar uma pessoa, você tem que ser humilde. Porque uma pessoa orgulhosa, ela prefere criticar, apontar dedo. Ela nunca tem, pô, cara, você acertou, pô, obrigado, foi bom e tal. É lógico que existem ambientes como o ambiente de trabalho que você precisa consertar as pessoas, né? Você precisa modelar as pessoas. Mas no dia a dia, você precisa mais elogiar do que criticar. E Nicodemos chega com humildade, porque tendo título como autoridade entre os judeus, foi lá pedir um conselho para Jesus, mas antes já chegou elogiando. Chegou reconhecendo as qualidades de Jesus. Quando foi a última vez que você elogiou alguém? Quando foi a última vez que você pegou o telefone e ligou para um amigo, para uma amiga, para um colega, para um familiar, para um irmão, para sua tia, para o seu pai, para sua mãe e falou: olha, eu só queria te agradecer, porque você sempre cuida de mim, você sempre liga, você... Quando foi que você reconheceu algo que alguém fez por você? Quando foi a última vez que você ligou para elogiar alguém e falou: puxa, eu gostei muito dessa roupa? Às vezes, homem tem uma brincadeira sem graça, porque o homem orgulhoso, quando ele vê algo que ele gosta, ao invés de ele falar: pô, rapaz, gostei dessa blusa, ele começa a caçoar do cara. Essa camisa de pobre aí? Não, essa camisa quando você comprou não tinha pra homem? Sabe essas brincadeirinhas? Por quê? Porque a pessoa que não é humilde, ela se esconde atrás de piadinhas. Se esconde atrás de sarcasmo. Mas, na verdade, o humilde fala: rapaz, muito bonita essa blusa. Olha, muito obrigado por ontem, porque você providenciou aquela água que eu estava precisando. Nós precisamos começar, como Nicodemos, a reconhecer quem é a autoridade sobre nós, a quem pode nos ajudar, quem pode nos aconselhar, elogiar essa pessoa e com humildade se achegar. Mas isso vale para qualquer um, não só para quem pode nos ajudar, né, ou nos aconselhar. Para qualquer um você sempre precisa ser humilde e procurar ao máximo elogiar essa pessoa. E o que acontece aqui é que Nicodemos sai da toca, porque a Bíblia diz que ele procurou Jesus de noite para não ser visto pelos judeus de dia. Ele tinha certo receio de ser visto com Jesus, mas ele ainda assim sai à noite, procura ter com Jesus, marca uma reunião com ele, começa elogiando, mostra que era humilde. E o que ele foi pedir para Jesus? Conselhos, tirar dúvidas. Como eu faço para entrar no reino dos céus? E tudo. Ou seja, ele procurou Jesus para informações. Sabe que muita gente não entende nada de nada? Sabe que muita gente não constrói futuro? Sabe que muita gente não sabe decidir as coisas? Porque não é humilde para pedir conselhos, não é humilde para pedir informação. Já viu na época que não tinha o Waze? Vocês não pegaram essa época, não? Existia uma época, muito tempo atrás, ô Teixeirinho, uma terra tão distante que não tinha um Waze. A gente parava na rua para pegar informação. Não sei quem lembra, né? O Runes, que tem 52, lembra.
Ó, a gente tinha que parar na rua e falar assim, oi moço, tudo bem? Sabe onde é que é a Marginal Tietê? O cara, ó, chega aqui direto, 2 esquerdas, o cara ia te guiando assim. E tinha um livrão, um guia também, né? Aí tinha, o da página amarelas, né? Tinha um guia também e tal. Ou seja, era muito difícil se locomover. E quantas vezes eu vi pessoas que eu estava no carro, que a mulher falava para ele assim, eu lembro, eu estava no carro dos tios meus, e a esposa do meu tio falou assim, minha tia, ó fulano, pergunta onde é que a gente não sabe onde é que é. Ele, eu sei onde é que é, deixa comigo. Sabia? Nada. Foi para cá, foi para lá, pegou a mesma ponte 3 vezes. Então pede informação. Ele, mas eu sei, eu só errei aquele caminho daqui eu já faço. Conclusão, 2 horas a gente não chegava no lugar, porque ele não era humilde para perguntar. Achava que sabia. Uma das maiores provas de desumildade, ou seja, de arrogância, altivez, soberba e orgulho, é você achar que sabe. Ei, anota isso aí, isso é muito forte. Se você acha que sabe, você já não é humilde. Quanto mais eu leio a Bíblia, Wesley, mais eu percebo que eu não sei nada. Meu Deus, às vezes esses dias eu li o livro de Eclesiastes todo em um dia. Peguei uma versão nova da Bíblia, que eu estou estudando essa versão nova, estava bem apaixonado assim pelo jeito que a versão explica. E aí peguei o livro de Eclesiastes, comecei a estudar. Quantas vezes eu já li Eclesiastes? Várias vezes. Eu fechei e falei, meu Deus, parece que eu não sei nada da Bíblia. É uma fonte inesgotável de conhecimento, de informação, de revelação. Então, quando você começa a achar que sabe alguma coisa, a humildade não pode estar em você. Então, Nicodemos, ele sendo mestre em Israel, sendo autoridade entre os judeus, ele não achava que sabia de tudo. Ele foi lá perguntar para Jesus, que nem título tinha, foi lá perguntar para Jesus sobre dúvidas que ele tinha sobre o reino de Deus, o reino dos céus. E Jesus responde para ele, Nicodemos, se o homem não nascer de novo, ele não entra no reino. E Nicodemos, mas como eu posso voltar por ventre da minha mãe e voltar a nascer, Jesus? Não, eu estou falando de nascer da água e do Espírito. E Jesus, você imagina você ter um bate-papo com Jesus em uma noite, só porque você tem humildade para perguntar. Quantos fariseus, saduceus, quantos homens poderiam ter tido noites de conversa com Jesus, mas não eram humildes? Achavam que ele era simples demais para saber alguma coisa. Falta de humildade. Achar que sabe tudo, achar que teu título garante, achar que o pouco que você tem é muito. É muito triste. As pessoas abrem mão da humildade e acabam perdendo as melhores oportunidades. Quem abre mão da humildade perde as melhores oportunidades. Agora, aconteceu uma segunda coisa interessante também, que aconteceu com Nicodemos, né? Que procura Jesus para pedir conselho, mas também tem um outro homem que procura Jesus, que foi o centurião romano. Lembra que o centurião romano, ele chega para Jesus e fala, mestre, ele estava se arriscando muito. Ele estava se arriscando muito. Porque ele era centurião romano, pedindo para um profeta judeu resolver um problema para ele. Ele fala, mestre, o servo a quem amo está muito doente. Uma coisa parecida foi quando um príncipe dos judeus, chamava-se Jairo, parou Jesus, não foi de noite que nem Nicodemos, não. Foi na frente de todo mundo, no meio da multidão. Na mesma passagem da mulher do fluxo de sangue, Jairo para e fala assim, minha filha está morta, me ajuda. Sabe o que esses homens estavam fazendo? Sendo humildes para pedir ajuda. Nicodemos foi humilde para pedir conselhos, para pedir direção. Eles precisavam de ajuda. Por isso que, às vezes, por exemplo, não tem como comparar sua filha morrendo com você tirar dúvidas sobre a Bíblia. É muito mais urgente a morte de alguém. Mas então você vê que, como a questão de Nicodemos não era tão urgente, mas ele era humilde, ele procurou Jesus de noite, porque ele não queria ser visto, não queria se expor. Como a questão de Jairo e do centurião eram questões muito sérias, um estava morrendo o servo a quem ele amava e o outro a filha, eles de dia mesmo quebraram a regra dos judeus, quebraram o protocolo, procuraram Jesus de manhã, à plena luz do dia, e pediram ajuda. Você só pede ajuda para quem você sabe que pode resolver. Então, expressão de humildade é quando você já sabe que não sabe tudo e pede conselhos, pede informação. É quando você sabe que não pode resolver tudo e pede ajuda.
É lógico que tem gente que é pidão e pede tudo. O pidão não anda com ninguém. O pidão não é convidado para lugar nenhum. O pidão não tem oportunidade nas mesas estratégicas. Ninguém quer estar perto do pidão. Esse pedir ajuda aqui não é o cara que está sempre pedindo, não. É o cara que quebra o orgulho dele para quando tem a oportunidade de estar diante de quem pode resolver, ir lá e pedir. Então, eu quero te ensinar nessa terça-feira que você precisa aprender a ser humilde. Existem várias formas de você demonstrar que não é humilde. Já viu gente que só ele quer falar, não deixa os outros falar? Já viu gente que não termina o que os outros estão falando e já começa a emendar no que ele quer falar? Aí a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então o que o apóstolo Tiago está falando? Olha, seja sempre atento para ouvir. Você quer realmente ser humilde? Escuta todo mundo e fala pouco. Tardio para falar e tardio, ainda mais tardio para ficar nervoso. Seja humilde. Se você entender que ouvir é uma chave para você aprender e diminuir o número de erros, você vai ouvir muito mais a partir de hoje. Além de ser uma expressão de humildade. A pessoa que é desumilde, que é orgulhosa, ela está sempre querendo falar, sempre, a opinião dela tem que prevalecer, ela não consegue escutar ninguém, ela acha que está sempre certa, é impressionante, ela não consegue nem sequer esperar o outro falar. Eu esqueci um capítulo de Provérbios, se eu não me engano é capítulo, Provérbios 8, alguma coisa, que fala o seguinte, que aquele que fala, aquele que tenta responder antes de escutar a pergunta toda é um tolo. É alguma coisa assim, alguém acha para mim aí? Veio na minha cabeça esse versículo. Alguém que responde antes de esperar a pergunta toda, antes de esperar a pessoa acabar de falar, é um tolo, não vai dar em nada essa pessoa. Provérbios 18, 13. Provérbios 18, 13. Lê aí, Teixeira. Pode ler alto. Quem responde antes de ouvir comete... Não sabe ler, meu Deus. É porque, eu sabia aqui. Quem responde antes de ouvir comete grande tolice e passa vergonha. Quem responde antes de ouvir é o desumilde. Já sai respondendo, nem ouviu tudo. Comete grande tolice e passa vergonha. Provérbios 18, 13. Vai ser tolo e ainda vai passar vergonha. Seja humilde para fugir da vergonha. Seja humilde para fugir das tolices da vida. Seja humilde para fugir das decisões erradas. Você precisa ser humilde para pedir ajuda. Humilde para pedir informação, para buscar conhecimento. Não acha que sabe de tudo. Comece a se preparar na humildade. A humildade vai te forjar para o seu futuro. A humildade vai te forjar para o seu futuro. Ontem eu recebi um amigo aqui, que é meu amigo há muitos anos, e na época eu estava quebrado, ele passou comigo pelo processo, um pastor amigo, ele estava aqui no escritório ontem, e aí eu estava ali na minha sala, ele me abraçou e falou assim, muito obrigado por você ser a mesma pessoa de antes, você continuar humilde, continuar e tal. Eu falei assim, peraí, mas você está me agradecendo por algo que, se eu não fizer, Deus odeia? Algo que se eu não fizer, Deus se afasta de mim? As pessoas acham que humildade tem que ser agradecida. Humildade é obrigação, se você quer estar perto de Deus, né? Você quer ser abençoado, quer ter porta aberta. Humildade não é privilégio, não é habilidade especial, não. É obrigação, é item de fábrica, tem que vir aí, tem que treinar isso. Como é que pode você querer mudar o mundo e não é humilde? Quer mudar o quê? Não consegue mudar nem teu jeito de ser? Nós precisamos começar a praticar a humildade para a gente ouvir mais, para a gente não se achar maior do que os outros, para a gente não querer só falar e não escutar ninguém, para a gente não achar que o nosso título é mais importante, para a gente aprender a pedir ajuda, para a gente aprender a pedir conselhos e informações, para a gente aprender a ficar calado numa mesa só aprendendo. É impressionante isso. Hoje em dia, as pessoas têm muita dificuldade em reconhecer as outras. Isso tem a ver com a falta de humildade. É muito difícil reconhecer. Caramba, é verdade. Já viu? O Teixeira emagrece. Tá precisando emagrecer, né? O Teixeira emagrece. Você viu que esse dia eu postei uma foto com vocês no Stories? Muita gente me escreveu assim, pra mim o Teixeirinha era um velhinho. Teixeirinha tem 18, né? 19? 19 anos. Teixeirinha tem 19 anos, o Wesley que é mais velhinho, 23, né? É. E aí, muita gente perguntando se o Wesley era meu parente. Seu filho. Meu filho. Mas aí vamos supor, aí você tá maior esforço pra emagrecer, Teixeirinha.
De repente, você chega 6 quilos mais magra aqui no escritório, ninguém te elogia. Não é estranho isso? Mas sabe por que às vezes as pessoas não elogiam? Porque ela queria muito emagrecer e não consegue. Então ela faz Ou quando tá muito magro mesmo, não tem como a pessoa fingir que não percebeu, ela fala assim, passou do ponto, hein? Gostei não, assim é feio. O cara está esculpado. Tudo caído. Tudo caído. Tal. Então, nós precisamos aprender a elogiar, reconhecer os outros, dar preferência. Não, pode sentar você. Não, vai você. Gente, humildade é atitude de coração, é estado de coração. Isso vai te colocar em outro nível. Isso vai consertar teu casamento. Deixa eu te falar uma coisa aqui, falando de casamento. Por que Jesus disse que Moisés concedeu a carta de divórcio? Liberou, na época de Moisés, liberou o divórcio. Por causa, pode falar alto, Erle, por causa da dureza de coração. Dos duros de coração. O que é dureza de coração? Orgulho. Falta de humildade. A maioria das pessoas que perderam o casamento, muita gente realmente tem problema de traição, problemas sérios de... que apanha, como é que é o nome? De violência, em casa, violência doméstica. São casos à parte. Mas muita gente separou por orgulho. Dureza de coração, ou seja, a humildade poderia ter salvado uma família. Quem sofre são os filhos. A humildade poderia ter salvado muitas amizades. Humildade poderia ter salvado muitas sociedades. Eu vim aqui despertar você. Gente, o Brasil precisa entender o poder da humildade. Você que está me escutando fora do Brasil, porque muita gente... Aliás, você que está me escutando, da onde estiver me escutando, coloca agora aqui no chat qual cidade você está me escutando e qual horário você está me escutando. Qual cidade e qual horário você está me escutando, tá bom? Porque a humildade é a chave, tá bom? Eu faço votos de paz e prosperidade e até amanhã às 7h57 da manhã.